Você realmente acredita que pensa por conta própria ou será que alguém já pensou por você? Essa é uma pergunta incômoda, mas necessária, porque a maior forma de poder hoje não está nas armas nem no dinheiro, está na capacidade de moldar a percepção das pessoas. E quem controla a percepção, controla a realidade vivida. A maioria das pessoas ainda imagina que manipulação é sinônimo de mentira. Mas isso é uma visão ingênua. A manipulação mais eficaz não mente, ela seleciona. Ela escolhe o que você vê, o que você não vê e principalmente como você interpreta aquilo que vê. Não é sobre inventar uma realidade falsa, é sobre recortar a realidade verdadeira de forma estratégica. Existe uma técnica central nisso tudo chamada enquadramento. O fato não muda, mas a forma como ele é apresentado muda completamente o significado. O mesmo evento pode ser descrito como um protesto legítimo ou como um ato de vandalismo. A diferença não está no acontecimento, mas na lente. E quem controla a lente, controla a conclusão. Mas isso não para por aí. O ser humano tem uma tendência psicológica profunda. Aquilo que se repete parece verdade. Quando uma ideia é constantemente reforçada em manchetes, vídeos, comentários, conversas, ela deixa de ser questionada e passa a ser aceita. Não porque foi provada, mas porque se tornou familiar. E o cérebro confunde familiaridade com verdade. Isso não é convencimento lógico, é condicionamento. Outro mecanismo ainda mais silencioso é o controle de pauta. As pessoas acreditam que pensam livremente, mas raramente percebem que estão pensando apenas sobre aquilo que foi colocado diante delas. Não é necessário dizer o que pensar, basta definir sobre o que você vai pensar. Se um tema não aparece, ele não existe no imaginário coletivo. Se ele não existe, ele não é discutido. E se não é discutido, ele nunca será resolvido. E então entra o fator mais poderoso de todos, a emoção. A razão exige esforço, a emoção exige reação. Medo, raiva, indignação, esperança. Esses são os verdadeiros motores da manipulação de massa. Porque quando a emoção sobe, a capacidade crítica desce. O indivíduo deixa de analisar e passa a reagir. E um povo que reage é um povo conduzido. Hoje esse processo ganhou uma camada ainda mais sofisticada. Os algoritmos. Eles não mostram o mundo como ele é, mostram o mundo como você já acredita que ele seja. Você começa a ver apenas aquilo que confirma suas ideias, enquanto tudo que te contradiz desaparece. Aos poucos você entra numa bolha e dentro dessa bolha você tem a sensação de que todo mundo concorda com você. Isso gera segurança, mas também gera radicalização. Porque quando você não vê o outro lado, você para de compreendê-lo e começa a combatê-lo. E é necessário que surgem figuras que dominam esse sistema com precisão quase cirúrgica. Pessoas que entendem comportamento humano, dados, emoções e narrativa, elas não tentam te convencer pela lógica, elas constroem ambientes onde você chega sozinho. A conclusão que elas queriam desde o início. Isso é engenharia de percepção. Até mesmo as pesquisas que deveriam medir a opinião pública passam a moldá-la. Quando alguém vê um candidato liderando, surge o impulso de seguir o vencedor. Quando vê alguém atrás, pode surgir a vontade de apoiar um injustiçado. Não é apenas informação, é indução psicológica e muitas vezes nem é preciso alterar os dados. Basta escolher como apresentar. O resultado de tudo isso é um ambiente onde a verdade se enfraquece, a emoção domina e a sociedade se fragmenta. Pessoas deixam de buscar o que é verdadeiro e passam a defender aquilo que sentem. E quando isso acontece, a manipulação deixa de ser uma exceção e se torna o padrão. Mas existe uma saída. E ela não está fora, ela está dentro. A primeira é a consciência. Entender que você está sendo influenciado já te coloca alguns passos à frente da maioria. A segunda é o discernimento. Questionar, comparar, desconfiar do que parece óbvio demais. E a terceira, talvez a mais difícil, é o domínio emocional. Não reagir imediatamente. Pensar antes de sentir que precisa agir. Porque no final das contas, a grande batalha não é política nem tecnológica, é interior. É entre a sua consciência e tudo aquilo que tenta capturá-la. E se você não assumir o controle da sua mente, alguém vai assumir por você. A verdadeira liberdade não começa no voto, começa na forma como você percebe o mundo.